Diga. Quero minha revestinha de escola bíblica dominical. Vamos ler. Versículo 23 diz assim. Palavras do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Só até aí vamos orar, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui nesta manhã e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus, através da tua palavra. Que saiamos daqui fortalecidos, curados, edificados, abençoados pelo Senhor, Pai. Que toda barreira, que toda resistência caiam por terra, todo espírito contrário seja repreendido e bata em retirada deste lugar, para que somente o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar conosco e produzir os frutos, as bênçãos e os milagres que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. A verdade é, querido, que a vida hoje, e sempre foi, difícil. Independente da fé que você tenha ou não, você já percebeu que a vida ela é composta de dificuldades. Alguns dizem que pensam que vir ao Evangelho, participar de uma igreja, vai fazer com que a sua vida vire um mar de rosas. Mas você que já tem um tempo de fé, um tempo de caminhada, sabe que isso não é uma realidade. Muito pelo contrário. Se fosse comparar a vida cristã, eu compararia talvez com um campo de batalha, onde nós estamos pelejando. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo fez uma comparação nossa como soldados de Cristo, nos ensinou a nos revestirmos de uma armadura. Então, quer dizer, a vida, ela tem os seus embates, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas aflições. E nos dias de hoje, quanto mais vai se aproximando o tempo do fim, quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor Jesus, as situações, as circunstâncias vão ficando cada vez mais difíceis. Você concorda comigo? E por que as situações vão ficando mais difíceis? A Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar que o sistema do mundo, as pessoas que estão lá fora, estão cada vez mais afastadas de Deus. Se as pessoas lá de fora estão cada vez mais afastadas de Deus, a nossa convivência e permanência nesse mundo vai sendo cada vez mais difícil. Porque nós queremos nos aproximar de Deus, mas vivemos numa sociedade que é totalmente contrária às coisas de Deus. Então essa nossa convivência vai se tornando cada vez mais difícil. Como o ser humano está cada vez mais se afastando de Deus, nós temos visto o aumento e o crescimento da maldade nesse mundo. Então essa nossa convivência, essa nossa vivência vai se tornando cada vez mais difícil. E uma segunda coisa que eu entendo que também contribui para a nossa dificuldade de conviver nos dias de hoje é o conhecimento das notícias. Antigamente, você que já tem um tempo de vida, sabe que mesmo aqui no Brasil, não precisa chegar nos tempos bíblicos, mas há 50, 60 anos atrás, aconteceu alguma coisa lá no Nordeste, a gente sabia de imediato.
Às vezes tinha que esperar um dia, uma semana, um mês, para que aquilo que aconteceu no Nordeste nós viéssemos a saber. Hoje em dia, tragédias acontecem no Brasil e no mundo e imediatamente, instantaneamente, a gente fica sabendo. Então esse conhecimento da maldade, essa exposição que nós temos tido à maldade humana, isso também tem dificultado os nossos dias. E por que eu estou falando isso? Porque olhando para a vida do Senhor Jesus, olhando para esse texto, o apóstolo Paulo, ele não escondeu isso, ele não escondeu as aflições, ele não escondeu as lutas, ele não escondeu as dificuldades que o próprio Senhor Jesus, junto aos seus discípulos, passou. Porque ele diz que ele recebeu do Senhor que, na noite em que ele foi traído, Jesus passou por um momento de aflição comparado à noite. Jesus passou por um momento de dificuldade em que foi traído por um amigo, por pessoas próximas, pessoas que eram da confiança dele. Então, se você está hoje aqui nesta manhã e de repente ouviu dizer que a sua vida seria um mar de rosas só porque você entrou na igreja, que você não teria mais lutas, que você nunca mais ficaria doente, não teria um problema financeiro, não teria um problema, uma luta familiar, eu vim aqui para corrigir a sua visão e trazer a tua visão, uma visão bíblica. O cristão, ele passa por lutas, o cristão, ele passa por aflições. Esse tempo que nós temos vivido é um tempo difícil mesmo, mas assim como o Senhor Jesus conseguiu vencer as lutas, conseguiu vencer até esses embates pelos quais passou, ele também já nos garantiu a vitória. Como ele mesmo falou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, a nossa vitória já está garantida, meu irmão. Então podemos passar por lutas, podemos passar por aflições, podemos passar por desafios, mas a bênção de Deus, a vitória de Deus já foi liberada para nós. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Então, olhando para esse texto, eu já aprendo isso. A vida tem lutas, a vida tem dificuldades. Nessa semana nós ouvimos de tantas desgraças, de tantas situações ruins, de tantos contratempos que aconteceram no nosso próprio país. Então nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Vamos continuar enfrentando essas situações, por mais que a gente não queira. Precisamos entender isso. Mas uma coisa que eu queria trazer para nós nesta manhã é que, apesar das aflições que nós enfrentamos, Deus nos deu uma bênção. Amém. Deus nos deu uma palavra de vitória, que é a de Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Aí eu posso passar por luta? Posso. Mas sobre mim existe uma palavra de bênção. Tudo aquilo que acontecer comigo, seja de bom ou de ruim, Deus é poderoso para transformar aquilo num bem. O próprio José, lá filho de Jacó, quando ele reencontrou os seus irmãos, ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas o mal que vocês tentaram não pôde prevalecer, porque Deus transformou em bem. Eu vim aqui para este lugar para abençoar a nossa nação, a nossa família. José entendeu que apesar de ter intentado o mal contra a vida dele, Deus transformou em um bem e fez daquilo um propósito na vida dele. Nesta manhã eu também quero trazer isso para nós, meu irmão. A vida, ela é difícil, sim. Nós temos os embates da vida, sim. Mas eu quero trazer essa palavra. Deus vai usar tudo isso para o teu crescimento. Deus vai usar tudo isso para abençoar você. Deus vai usar tudo isso para te trazer crescimento, amadurecimento, fortalecimento. Assim como José foi um instrumento de bênção para a sua família, até esses sofrimentos que você está passando, Deus vai usar para cooperar para o seu bem, para o bem da sua família. E você ainda vai ser um instrumento de milagres, apesar das aflições que você está vivendo. Amém, meu irmão? Amém. Muitos de nós pensamos que só porque estamos em aflições não podemos ter bênçãos. Só porque estamos vivendo dificuldades, Deus não está operando. Nós vemos nesse trecho, pequeno trecho,
Apesar de toda a aflição, apesar da noite, apesar da traição, apesar de toda a estratégia dos religiosos da época para matar a Cristo, havia uma ação de Deus naquilo ali e Deus estava abençoando. Meu irmão, podem se levantar, podem ter situações, podem ter resistências, podem ter embates contra nós, mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando, muito pelo contrário. Talvez nesses momentos mais difíceis em que estamos vivendo, são os momentos que Deus está mais trabalhando para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Então, no meio dessa aflição que você está vivendo hoje, não perca a sua esperança. No meio das lutas que você enfrenta hoje, não perca a sua alegria. No meio das dificuldades que nós passamos nos tempos de hoje, as aflições, como a Bíblia diz, não perca a sua visão do propósito de Deus com a sua vida, do propósito de Deus com a igreja. Amém, meu irmão? Algo muito semelhante aconteceu na Páscoa original, a Páscoa dos judeus. Você pode ler depois em Êxodo capítulo 12, em que foi um momento também tenebroso. Foi um momento também difícil, em que Deus, segundo a história, Páscoa quer dizer passar por cima. Então Deus iria passar na terra do Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios. Mas na casa dos judeus, em que tivesse o selo do sangue do Cordeiro, representando a Cristo, ele passaria por cima e não entraria a morte ali. Nessa Páscoa em que Israel saiu do Egito, também é uma Páscoa meio tenebrosa. Porque enquanto eles estavam ali com vida e celebrando a libertação, havia um espírito de morte pairando e rodando o lugar lá. Mas ainda assim era uma ação de Deus. Ainda assim Deus estava abençoando. Ainda assim Deus estava guardando o seu povo. Então eu quero trazer essa lição para nós, queridos. Vivemos tempos difíceis. E não vou mentir para você, meu irmão. As coisas vão piorar. Ah, vou falar que está amarrado. Você pode falar que está amarrado. Ah, está repreendido, pastor. Mas a Bíblia diz que os últimos dias seriam assim. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, nos últimos dias teremos dias trabalhosos. Porque haverá ensinos enganadores e doutrinas de demônios. Então, isso está crescendo no nosso meio. E vai crescer cada vez mais até o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Não é à toa que Apocalipse capítulo 22 vai nos dizer: aquele que é puro, purifique-se mais. Amém. Aquele que é santo, santifique-se mais. Mas aquele que é impuro, aquele que é mau, o texto não diz que ele vai se converter. Diz que ele vai fazer ainda mais maldade. Então o nosso viver aqui, como cristãos, esses embates que temos enfrentado já hoje contra a nossa fé, isso vai piorar. Mas não quer dizer que Deus não esteja conosco. Não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Não quer dizer que Deus não vá agir no nosso meio, ainda abençoando vidas, fazendo milagres, curando pessoas, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Então não perca essa sua visão dessa situação, não perca a sua visão desse agir de Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades. Eu vejo aqui nesse texto, então, o apóstolo Paulo avançando, ele fala sobre o estabelecimento da nova aliança, em que o pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz por nós, que padeceu por nós. E eu quero trazer a você a visão da primeira ceia que foi estabelecida, diferente de nós, e não estou dizendo que a forma como fazemos é errada, é apenas diferente de como foi estabelecido daquela vez, em que Jesus ele pegou um pedaço de pão e na frente dos discípulos partiu aquele único pão e foi dando um pedaço para cada um. Então eu preciso entender que aquele pão representa o corpo de Cristo. Aleluia. Mas a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai nos revelar que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então quando eu recebo um pedaço de pão, eu preciso entender que além daquele pão representar o corpo de Cristo, de uma certa forma representa também a quem?
A mim, não a mim. O pão inteiro é o corpo de Cristo. Um pedaço de pão. Eu faço parte daquele corpo. Eu faço parte, eu sou membro. A gente precisa discernir isso. Eu não sou um pedaço isolado, eu não sou um pedaço sozinho, mas eu sou membro, eu faço parte do corpo, eu faço parte de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo estava demonstrando isso para eles, trazendo também o entendimento de que a nova aliança foi selada no sangue de Jesus. O sangue em que sela a nova aliança, ratifica, confirma a nova aliança e garante a nossa vitória em Cristo. Esse sangue representa a vida. Esse sangue representa a bênção. Esse sangue representa a vitória de Deus para todos nós de uma forma eterna. Então Paulo estava ensinando aquela igreja para que pudessem perceber aquele momento quão espiritual era, quão abençoador era para ser aquele momento da igreja reunida. Então nessa manhã nós estamos aqui para celebrar a vitória de Jesus por nós. Nós estamos aqui para relembrar aquilo que Ele fez pelas nossas vidas, garantindo a nossa vitória. Então no versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olhando para esse texto, queridos, nós percebemos que o simples fato de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, celebrando a ceia, já é uma pregação. Já estamos demonstrando que cremos num Deus que está vivo. Ele não morreu, mas Ele está vivo. Eu posso ouvir um aleluia, porque Jesus está vivo. Ele está vivo. Se Ele está vivo, como já foi dito aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele está presente no meio. Ele está vivo, então Ele está presente aqui entre nós. Glória a Deus. É uma pregação, querido, como eu até lembrei isso no primeiro culto, lembrando de Charles Chaplin, na época do cinema mudo, em que ele encenava algo que transmitia uma ideia sem palavras. Nós estarmos aqui reunidos, ao participar da ceia, estamos fazendo um cinema mudo, já transmitindo uma mensagem de que cremos que Ele está vivo, de que Ele morreu em nosso lugar, e cremos e temos uma expectativa de que um dia Ele ainda vai nos buscar. Nós estamos aqui nesta manhã para declarar: ainda estou esperando a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos, queridos, lembrar dessas coisas. Jesus vai voltar para nos buscar. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu da sua palavra. Um dia Ele ainda vai buscar e vai vir nos buscar e está mais próximo do que esperávamos. Versículo 27. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Para quem Paulo está falando aqui? Ele está falando para as pessoas que estão fora, ou ele está falando para as pessoas que estão dentro? Dentro. Se ele está falando para as pessoas que estão dentro, ele está falando para quem? Para nós, para mim, para você, para nós. Amém? Então aqui Paulo está falando de uma situação que impede as pessoas de participarem da ceia, que é você estar indigno, participar indignamente. O que me torna indigno de participar da ceia do Senhor? O pecado. Isaías capítulo 59 vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então quando a única coisa que me separa dessa mesa
É um pecado, querido, que eu não quero abandonar. É um pecado que eu não quero me arrepender. Se nós pecarmos, que se a gente falar que quem pecou não pode participar, eu vou ser o primeiro a não poder participar, porque eu pequei. Mas o texto nos mostra que tem que haver um arrependimento. Se nós pecarmos e nos arrependermos, essa mesa é para todos nós. Amém. Agora, quando eu vivo na prática do pecado e não quero mudar de vida, eu não posso participar dessa mesa. Eu sou indigno de participar da mesa do Senhor. Eu sou indigno porque eu não estou me apossando de tudo aquilo que Jesus conquistou por mim. Aleluia. Não tem como conciliar, meu irmão. Eu participo da mesa ou eu fico no pecado. Não tem como conciliar as duas coisas. E aqui eu queria falar sobre um pecado que a Bíblia fala que seria um dos maiores pecados do nosso tempo. Dos pecados que mais iria assolar a igreja e o mundo no nosso tempo. Eu sei que você está pensando em diversos pecados aí, mas eu queria falar sobre um só. Apostasia. O que é apostasia? O que é a pessoa apostatar da fé? Apostasia não é simplesmente a pessoa que frequenta uma igreja e ela sai e vai embora. Isso não é apostasia. Apostasia é o que nós temos vivido nos dias de hoje. Pessoas que um dia estiveram no nosso meio, mas hoje atacam a fé, combatem a fé, falam mal da igreja, falam mal dos pregadores, falam mal da Bíblia, trazem descrédito à palavra de Deus, negam completamente a fé, queridos. E eu queria trazer isso para nós, porque muitas vezes nós pensamos que essas pessoas só estão lá fora. Mas a verdade é que muitas vezes temos apóstatas do lado de dentro. Muitas vezes nós estamos num culto como esse e a palavra é pregada, mas a gente está sentado ali e a gente pensa: eu não acredito em nada disso que está falando. Isso não é bem assim, não. Deus não falou isso, não. Estamos no culto, querido. Estamos participando da ceia. Estamos, de repente, cantando, louvando, mas a gente não crê mais em nada do que é pregado e, pelo contrário, até combate. Quantos ensinos errados nós temos visto nos dias de hoje, aí nos Facebook, nas redes sociais da vida, pessoas que estão pregando algo que Jesus não falou. Levando pessoas a acreditar e colocar sua confiança em algo que não existe. Apostatando da fé, conduzindo pessoas a negarem aquilo que é verdade para acreditar e seguirem o erro. E isso é uma coisa que tem acontecido dentro das igrejas, não é lá fora, não, é dentro. Pessoas que estão levando a igreja a questionar tudo aquilo que está escrito, dizendo que não é bem assim, negando a salvação pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Se a gente não crê, meu irmão, como é que a gente vai ser salvo? Tudo aquilo que recebemos de Deus pela palavra é mediante a fé que temos em Jesus. Amém. Se a gente desacredita disso, se a gente dá descrédito a isso, tudo aquilo que Deus construiu através da sua palavra ao longo da história começa a ruir e a acabar. Aí a gente começa a fazer parte do culto ou estar junto numa reunião como essa, mas de forma indigna. Não porque a gente está adulterando, não porque a gente está, de repente, aí fornicando, como muitos pensam que é o pior que pode acontecer numa igreja, mas a gente está participando indignamente porque a gente não crê mais em Jesus. A gente está participando indignamente porque a gente está combatendo a fé, falando mal da igreja, falando mal da palavra de Deus, falando mal e não crendo mais em nada, muito pelo contrário. Isso é uma coisa que a gente ficava tão preocupado com as pessoas lá fora, um movimento desigrejado, pessoas que estão fora da igreja atacando a igreja. Mas a verdade é que muitas vezes nós dentro da igreja, frequentando a igreja, talvez pregando, cantando, a gente faz isso pro forma, mas já não crê mais em nada daquilo que a gente está pregando. A gente faz isso porque a gente tem uma inteligência, então a gente consegue interpretar um texto. Mas você crê naquilo que você está lendo? Não. Aquilo que você está lendo está transformando a sua vida? Não.
então vira religião, queridos. E o pior, como a gente já ouviu, acho que até escutei alguém falando aí baixinho, religião salva? Não. Religião não salva, querido. Somente a fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo é que nos salva. Então, às vezes, nós ficamos tão preocupados. Eu não estou adulterando, eu estou tranquilo. Eu não estou fornicando, eu estou tranquilo. Eu não estou corrompendo, eu estou tranquilo. Mas será que eu estou crendo ainda em Jesus no meio de tantos enganos, de tantas dores, de tantas aflições? Será que eu ainda estou crendo em Jesus? Será que eu estou firmado com a minha fé nele? Ou será que o tempo vai passando e hoje eu já não creio mais em nada? Ainda tento desacreditar aqueles que estão crendo. O apóstolo Paulo estava mostrando àquela igreja para que eles não participassem indignamente da mesa do Senhor. E ele está falando conosco também nesta manhã, através do poder do Espírito Santo. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Será que hoje eu estou crendo? Mas eu estou crendo, como diz um pregador, no Jesus verdadeiro, no Jesus bíblico, no Jesus que morreu na cruz, no Jesus que ao terceiro dia de fato ressuscitou. E não só ressuscitou, mas ele vive e ainda hoje reina para sempre. Será que eu estou crendo nisso? Eu estou crendo nessas filosofias aí que diz que Jesus, na realidade, não morreu na cruz. Ele desmaiou e depois que todo mundo foi embora, ele levantou e foi embora. Será que é nisso que eu estou acreditando hoje? Será que eu estou acreditando hoje que essas pessoas que se reúnem nas igrejas e nos cultos, elas estão ali simplesmente por uma condição social e não porque tem uma fé verdadeira, uma presença verdadeira? Será que é essa a minha fé? O pastor João falou aqui, tudo é possível aquele que crê. Será que eu estou reunido aqui pensando que ainda nessa reunião um milagre pode acontecer? Pessoas podem ser curadas, podem ser batizadas com o Espírito Santo. Será que eu ainda creio que Jesus ainda salva, cura, liberta e leva para o céu? Será que eu creio que o Evangelho ele é real, meu irmão? Ele não é uma história da carochinha, não, ele é real. Ele transforma vidas, ele abençoa vidas. Glória a Deus. Para que eu possa participar desse corpo dignamente, eu preciso crer no Jesus que morreu por mim. Amém. Amém, mas nós precisamos crer nisso, meu irmão. Às vezes a gente declara isso, mas a gente não vive isso. Precisamos crer nessa verdade. E o apóstolo Paulo, então, ele dá para nós uma saída. Ele dá para nós o escape. Ele aporta para nós uma porta de emergência, que ele diz no versículo 28. Estou participando indignamente, pastor. Cheguei aqui hoje, estou vivendo no pecado. O que eu faço? Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem é que tem que se examinar? Eu. Nós não estamos aqui para fazer um exame de uns com os outros. Porque ninguém aqui tem a capacidade de sondar o coração do outro e poder medir qual é a sua capacidade, a sua intensidade de arrependimento. Eu não estou aqui para olhar para você e dizer quem pode servir, quem pode receber o pão ou não. Isso é uma qualidade que Deus colocou só sobre você. É uma intimidade sua com Deus, daquilo que você tem vivido com Ele. Agora eu te pergunto, se uma pessoa passou a madrugada num motel, e ela chegar aqui nessa manhã, e ela se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa? Perdoa. Sim ou não? Sim. Nós cremos no poder do Evangelho, não cremos? Nós cremos no poder do sangue de Jesus para perdoar e purificar pecados, não cremos? Sim. Então eu não posso impedir, porque se ela foi sincera de coração, ela vai ser perdoada. E Deus vai restaurar aquela pessoa. Olhando então para esse texto, eu vejo que há uma necessidade de arrependimento, queridos. Não é para eu abandonar a mesa e continuar no pecado.
Mas é para fazer o contrário. Eu abandonar o pecado, me arrepender, confessar o meu pecado diante de Jesus nesta manhã e me voltar para Deus e participar da mesa e restaurar a minha comunhão, ratificar a minha aliança com Ele através do sangue de Jesus e sair daqui abençoado, sair daqui fortalecido, sair daqui curado e desperto para viver aquilo que Deus tem para mim. Então nessa manhã, queridos, nós temos que nos examinar. Ainda que eu esteja indigno nessa manhã, ainda que eu esteja vivendo no pecado, na prática do pecado, Deus está dizendo para mim e para você, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, é só nos voltarmos para Ele com arrependimento, contrição de coração, confessarmos esse pecado e abandoná-lo nesta manhã. O convite de Deus é: não abandone a mesa, não abandone a comunhão, mas abandone o pecado, porque ele vai trazer morte para a sua vida, mas essa mesa vai trazer bênção, vai trazer vida eterna, vai trazer cura, vai trazer alegria. Se você quiser, está disponível para todos nós. Diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Não é para abandonar a mesa, é para abandonar o pecado. Não é para deixar de comer, é para se examinar. Muitos num culto como hoje não participam da mesa. O texto não diz que é para não participar. O texto diz: se examine. Se houver alguma coisa errada, conserta com Deus, mas participa. A comunhão é para todos nós. O perdão é para todos nós. A mesa é para todos nós. E eu queria trazer uma palavra aqui, que eu também nunca tinha pensado sobre isso, eu queria falar sobre isso essa manhã. Porque muitas vezes, num culto como hoje, tem pessoas que não vêm porque sabem que é ceia, e tem pessoas que têm a fé em Jesus, são batizadas, às vezes até servem no ministério, mas não participam, não tomam a ceia. E acham que isso está bem. Ah não, pastor, o texto diz que é para que eu não beba, não coma o pão e beba o cálice indignamente. Então não vou participar. E acha que isso está certo. Meu irmão, isso está errado. Por quê, pastor? Porque quando você faz isso e não participa, em outras palavras, você está dizendo que eu escolho viver na prática do pecado e abandonar a aliança com Deus. Eu escolho decididamente continuar praticando o meu pecado e não participar da bênção. Está certo isso? Não. Produz fruto isso? Produz bênção na sua vida isso? Não. O que é que vai produzir frutos, meu irmão? É a gente se arrepender. Então não participar ou participar de forma indigna é ruim da mesma forma. Às vezes a gente acha até que é uma certa espiritualidade. Eu não estou sendo muito espiritual, porque eu não estou participando da mesa do Senhor indignamente. Mas também tu não está participando da comunhão, não está participando da vida, não está participando da aliança, não está participando da bênção. Resolve. O que resolve, meu irmão, é a gente se examinar e se arrepender. Enquanto isso não acontece, a Bíblia nos mostra que o pecado ele vai cada vez mais ganhando espaço nas nossas vidas. Acontece aquilo que a Bíblia chama, eu acho interessante essa palavra, entenebrecimento do coração e da mente. O coração se endurece e vira trevas. A mente se endurece a mente vira trevas. Aí o apóstolo Tiago vai nos dizer que todas as coisas são puras para os puros, mas tudo é impuro para aqueles que são impuros. Por quê? O coração dele já está tão cheio de trevas, a mente dele já está tão cheia de trevas, que ele não consegue ver algo bom na sua vida, não consegue ver algo bom ao seu redor, ele só consegue ver maldade, malícia. E quando falo isso, não falo só na questão sexual não, tá? Mas
em todas as áreas da vida, ele só consegue ver aquilo que é mal, ele só consegue ver aquilo que é ruim, ele não consegue ver a bênção que está ao redor dele. Então nessa manhã, meu irmão, manhã de Páscoa, o pastor João falou aqui que é uma manhã que Páscoa fala de viver um novo tempo. Talvez seja esse o principal novo tempo que nós precisamos. Deixar o pecado nesta manhã no altar. Aleluia. E viver um novo tempo, de fato, na presença de Deus, aliançado com Deus, no poder do Espírito Santo, para viver aquilo que Deus tem para nós de melhor. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém, amém, minha irmã? Amém. Eu queria que nós fôssemos para o versículo 32. Já estou caminhando para o final. Obrigado, meu irmão. Versículo 32 diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu queria terminar essa mensagem com essa palavra, essa frase final que ele diz aqui: condenados com o mundo. Não podemos nos esquecer que há uma condenação, querido, para este mundo. Esse mundo já está condenado, já está ajuizado, já tem a sua sentença da parte de Deus com relação a ele. E quando falo mundo, não estou falando das pessoas em si, mas estou falando de todo o sistema que o mundo representa. Mas nós, como igreja, precisamos ser um instrumento de transformação para a vida de pessoas que estão nesse mundo. Nós ainda precisamos anunciar o Evangelho para aqueles que ainda estão lá fora. Nós ainda precisamos apontar para eles que eles podem sair dessa condenação e vir para a bênção, vir para a salvação, vir para a graça, vir para receber a misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que nós, falo da igreja brasileira, que é a que eu conheço, falo uma coisa que nós abandonamos, especialmente no pós-pandemia, é a evangelização, queridos. Deixamos de falar de Jesus. Deixamos de pregar. Por causa do distanciamento social, por causa do medo. Não vou falar para ninguém porque eu posso contaminar alguém. Não vou falar com ninguém porque eu posso ser contaminado. E isso tem tirado o evangelho da nossa boca. Isso tem tirado o evangelho de nós. A gente tem parado de falar, de evangelizar, de pregar e levar as boas novas avante. Meu irmão, nós precisamos ainda voltar a pregar, meu irmão. Essas situações que nós vemos nesses dias mostram o quanto ainda é necessário pregar no Brasil. Às vezes nós estamos tão preocupados em pregar. Vou pregar na China, vou pregar na África, vou pregar em lugares onde o evangelho não chegou. Mas eu quero dizer que tem pessoas ao nosso redor onde o evangelho ainda não chegou e ela precisa também ouvir da salvação. Nós precisamos pregar para aqueles que estão aqui no cartete, ao nosso redor. Precisamos pregar para aquele que vai no nosso lado no ônibus, aquele que trabalha conosco na mesa do lado. Precisamos levar o evangelho, porque há uma condenação para eles, e a palavra de salvação está conosco, a palavra do perdão está conosco, o indulto da condenação deles está conosco, e precisamos fazer dessa palavra conhecida para alcançar a todos quantos o Senhor nos deu a oportunidade. Aplauda o Senhor. Se eu creio, eu me lembro de um livro que eu li que o autor ele falava disso, em que um rapaz ia para o corredor da morte, isso lá nos Estados Unidos, tinha sido condenado a recebeu a sentença de morte, estava indo para o corredor da morte, e ia um pastor, um pregador, um padre, sei lá, na frente ia lendo um ritual lá. Aí o condenado olhou para aquela situação e pensou: se eu acreditasse nisso aí que ele está falando, eu estaria pregando essa verdade nos 4 cantos da terra. E ele estava lendo aquilo ali de forma retórica, como faz normalmente. Será que hoje, meu irmão, se nós cremos no Evangelho de fato, se nós cremos que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se nós cremos que ele venceu a morte, que o sangue de Jesus de fato purifica de todo pecado, e se nós cremos que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são dele, como é que eu posso guardar essa mensagem?
Como é que eu posso reter essa mensagem? E às vezes fazemos isso até dentro de casa. Não vou nem falar de pessoas fora, não. Às vezes dentro da nossa própria família a gente não fala do Evangelho de Jesus. A gente não fala de salvação para os nossos parentes. Eu não estou falando só vocês, não. Eu também. Se nós cremos, esse mundo está condenado, queridos. E ninguém sabe a hora de partida deste lugar. Sabemos que um dia Jesus vai voltar para buscar a todos num momento específico. Mas ninguém sabe qual é a hora que cada um de nós vai partir dessa terra. Precisamos então pensar. Será que eu estou cumprindo a minha missão como igreja de levar o Evangelho avante? O Evangelho chegou até nós graças à obra missionária, queridos. Será que nós vamos ser a geração que vai estacionar e não vai fazer mais nada? O Evangelho, que ele precisa ser pregado. Amém. A nossa igreja usa do recurso da internet, graças a Deus por isso. Mas isso não é o único recurso. Foi feita uma pesquisa, de vez em quando eu lembro dessa pesquisa, me perdoe se você já ouviu, em que foi estudado o que levou as pessoas a irem à igreja, a irem a Jesus, a se entregarem à salvação. E se você for ver essa pesquisa, vai ver lá teleevangelistas, naquela época não tinha muita internet, né? Teleevangelistas, 1%. Panfletagem, 2%. Agora, pessoas próximas da família, amigos, que falaram, que pregaram, que ensinaram, 50%, 60%. Às vezes a gente fica pensando, tem internet, se o meu amigo quiser, ele assiste. Não, meu irmão. O Evangelho ele não pode ser só ouvido. A sociedade precisa ver que o Evangelho ele é real na prática. Ele precisa ver o poder do Evangelho na minha vida e transformar a minha vida. Ele precisa ver o poder do Evangelho, eu que vivia no pecado, que vivia fazendo tantas coisas erradas, e de repente começa a deixar essas coisas. Eu que era um cara explosivo, de repente passo a ser uma pessoa mansa, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com que ajudar os outros. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade uns com os outros. As pessoas precisam ver que o Evangelho ainda é poderoso para transformar vidas. As pessoas precisam ver que o Evangelho não é só algo que ela vê na tela, que ela ouve uma mensagem no rádio, na internet, mas ela precisa ver que o Evangelho, ela ouve isso, ela aprende isso intelectualmente, mas ela vê também na prática de pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas e sendo instrumentos de milagres para que outros sejam abençoados também. Então nessa manhã, meu irmão, vamos resgatar também o nosso evangelismo pessoal. Vamos resgatar também falar de Jesus, ainda que de forma simples, mas fale de Jesus para alguém, para que essa sociedade possa ser transformada, para que nós possamos ver mais pessoas sendo abençoadas, sendo convertidas e transformadas pelo poder do Evangelho. A minha esperança, a nossa esperança não está em partidos políticos, meu irmão, não está em ideologias humanas, porque isso só pode chegar ao intelecto. A minha esperança ainda está na palavra de Deus, porque Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é rápida para discernir todo o pensamento e propósito do coração. As filosofias dos homens, as ideologias só podem encher o cérebro de conhecimento, mas a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a alma do ser humano e fazer de um homem pecador um homem santo, fazer de um homem morto espiritualmente, ele vivo e cheio da graça de Deus, um homem medroso, corajoso, um homem vazio, cheio, para anunciar as boas novas do Senhor. Então nessa manhã, meu irmão, te encha de Deus nessa manhã e leve essa mensagem que é poderosa para a porta de fora, para alcançar aqueles que estão lá ainda sem salvação. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Amém, meu irmão? Amém. Só para terminar, versículo 27, só voltar no 27.
Se eu participar indignamente, o texto diz, 27 não, desculpe, versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Se eu participar indignamente me deixa fraco, doente e dormindo, vamos colocar assim, se eu participar dignamente, vou ficar forte, não vou? Vou sair daqui nessa manhã fortalecido, não é isso? Vou ser curado, amém? Curado da alma, curado do corpo físico. Ao invés de ficar dormindo aí, o sono lento, eu posso ser despertado e avivado pelo poder da palavra do Senhor. Amém. Que nessa manhã, então, meu irmão, saiamos daqui fortes, saiamos daqui curados. Amém. E saiamos daqui despertos e avivados para viver aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, porque Deus tem o melhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a vir aqui à frente para nós nos prepararmos. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós fomos expostos à Tua palavra. O Senhor está presente aqui, Senhor. Então que nessa manhã nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade do Teu nome, que caia por terra toda acusação, que caia por terra toda a condenação do diabo, que caia por terra toda a mentira também nossa mesmo, de achar que para nós não tem jeito. Eu sou o maior pecador dessa igreja. Você pode até ser o maior pecador dessa igreja, meu irmão, mas o sangue de Jesus ainda é poderoso para perdoar os teus pecados. O teu pecado não é maior do que o sangue de Jesus. O teu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Não pense você que você ficar se condenando, vai trazer uma purificação do seu pecado, não. O que purifica é você confessar a Jesus, se arrepender, deixar o seu pecado para trás. É isso que purifica. Você trazer mais dor sobre você não vai melhorar em nada, não vai aumentar a purificação em nada. Então nessa manhã, toda condenação caia por terra, todo masoquismo de querer fazer sofrer a si mesmo caia por terra. Aceite o perdão de Deus, meu irmão. Aceite o perdão de Deus, meu irmão. Eu pequei, eu fiz errado. Eu escandalizei, eu envergonhei o nome da igreja. Aceite o perdão de Deus. Aceite que Jesus morreu por você, para que você seja hoje perdoado e restaurado. Você vai receber um pedaço de pão. Pegue um pedaço de pão. Essa é uma manhã de você deixar o pecado de lado e pegar o pão, o cálice e participar da ceia do Senhor. Glória a Jesus. Você pode pegar o pão. O pastor Rafael fez uma comparação em que nós somos parte de um corpo, de um todo. Somos parte também do pão vivo que desceu do céu, que nos abençoou, que nos alimentou e que hoje nos capacita a alimentar, a abençoar. Nos capacita a sermos uma resposta num tempo onde as pessoas estão muitas vezes desesperadas. Foi no deserto, quando não tinha saída, quando não tinha solução, quando não tinha para onde ir, que Jesus multiplicou pães e peixes. E você, essa resposta no deserto.
Você é essa resposta para muitos que não tem para onde ir. Não tem como voltar atrás. E às vezes, irmãos, nós que somos essa resposta, nós que somos fazemos parte desse corpo, às vezes nós estamos enfermos. Nós estamos doentes. Doentes por causa do pecado. Então, Senhor, nessa manhã, nós como igreja, nós como teu povo, nós individualmente, Pai, nos colocamos na tua presença e pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas palavras que muitas vezes ferem, machucam. Perdão, Senhor, porque os nossos pensamentos vão longe, Pai, longe da tua presença, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes julgamos. Perdão porque estamos prontos muitas vezes para apontar o dedo, Pai. Perdão, Jesus, porque nós muitas vezes nos colocamos como espirituais demais, Senhor, nos esquecendo, Pai querido, que também algum dia fomos perdoados. Perdão, Senhor Deus querido, porque estamos prontos a lançar sobre o nosso irmão um peso, um fardo, Deus, quando muitas vezes nós não somos capazes de carregar nem metade do que aquele irmão está carregando, Senhor. Perdão, Senhor Deus, porque estamos com uma trave no nosso olho, enquanto estamos tirando, Deus, o cisco do olho do nosso irmão. Perdoa quando nós magoamos, perdoa quando não perdoamos, Pai, aquele que nos pede perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque são muitos, Senhor. Oh Deus, só estamos aqui pela tua misericórdia nessa manhã. Nós só estamos reunidos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós só estamos juntos aqui nessa manhã porque algum dia o Senhor nos amou tanto, Senhor, que foi capaz de ir para a cruz pelos nossos pecados. O teu corpo foi rasgado, o teu corpo foi moído por causa das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E é por isso que estamos aqui hoje, certos de que fomos perdoados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Nessa manhã, perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa o teu povo. Perdoa aquele que se achega a ti de forma sincera, Deus. Que se achega à tua presença, Senhor, com o coração quebrantado e contrito. Nessa manhã, Deus, traz cura, traz restauração. Traz, Senhor Deus querido, um renovo sobre a vida do meu irmão. Traz, Senhor Deus, a certeza, Pai, de que a sua oração está sendo ouvida nos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos esse pão, Senhor, certos, meu Deus querido, de que fazemos parte do corpo, que fazemos parte, Senhor Deus, da igreja, que fazemos parte, Senhor Deus, de um todo espiritual na nossa vida. Abençoamos e comamos do pão, em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Se você puder abrir o seu cálice. Eu gostaria que você abrisse. Compartilhasse esse cálice com seu irmão. Trocasse o cálice com ele. Dizendo para ele. Aleluia. Desliguei não. Dizendo para ele, meu irmão, você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Aleluia. Às vezes, irmãos, para fazer parte do corpo, deixa eu trocar aqui. Som. Às vezes, para fazer parte do corpo, tem que ser amassado. Às vezes, para fazer parte do corpo, lá atrás a gente foi pisado. A gente passou por um processo para poder extrair um bom vinho. E eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso. Teve um processo de Deus na sua vida. Teve um processo de Deus para que você pudesse estar aqui nessa manhã. Mas esse processo não acabou, meu irmão. Esse processo continua.
E como o pastor Rafael disse aqui, como ele frisava aqui na sua mensagem, esse processo de Deus vai nos levar para a bênção. Esse processo de Deus vai nos levar para o caminho certo, para o caminho da vitória. E é isso que nós escolhemos. Que ao tomarmos esse cálice, irmãos, possamos experimentar o processo de Deus, não o processo do homem. Não o peso do homem sobre os teus ombros. Não o peso que colocam sobre você, a sua família, as pessoas que talvez queiram até o seu bem. Mas o processo que Deus tem para você. Aleluia. O processo de Deus. Tomamos o cálice em nome de Jesus.